Tá certo? Muito bem. Depois de utilizarmos os filtros, tem uma novidade para vocês, que são as tabelas dinâmicas. Tá certo? A gente ainda vai continuar trabalhando com a planilha 12, vou utilizar essa mesma planilha das vendas, tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos. Vamos ver o que é isso. Quem nunca ouviu falar disso? Pouca gente ouviu falar disso, né? Mas a gente já aprendeu a fazer gráficos. Um gráfico está sempre ligado a uma tabela, na verdade, a uns dados. Quando você muda os dados, os gráficos também mudam, não é? Só que existe uma maneira. O pessoal que inventou o Excel, o que é que eles fizeram? Eles tiveram a ideia de que quando a pessoa tem assim muitos dados, como nós temos agora, pode ser que você queira fazer gráficos a partir desses dados, mas sem precisar manipular os dados separadamente. Por exemplo, eu poderia querer fazer um gráfico das vendas do vendedor Luiz, por produto. Aí eu tenho que tirar todos os dados do Luiz aqui, por tal, levar para outra planilha, para manipular a planilha, para fazer o gráfico que eu quero. Com a tabela dinâmica e o gráfico dinâmico, eu não preciso fazer isso, porque isso é feito dinamicamente. Vamos ver como é que funciona. Vou fazer bem devagarinho, tá certo? É um pouquinho complicado de entender no começo, mas depois que você se acostuma, você começa a trabalhar direitinho com ela, tá certo? Então a primeira coisa, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar todos os meus dados aqui. Marcar os dados. Desculpa, eu vou eliminar essa linha aqui que tem a minha fórmula do subtotal. Vou marcar todos os dados. Marquei todos os dados e venho aqui em inserir. Estão vendo? Tem um botãozinho aqui na esquerda, sozinho, coitado. Mas ele faz muita coisa. Clico nessa setinha, ele tem duas opções, ó, tabela dinâmica e gráfico dinâmico. Eu vou selecionar a tabela dinâmica. Ele já mostrou aqui, ó, o intervalo de dados é esse. E eu quero que ele crie uma tabela dinâmica numa nova planilha. Vamos lá ver. Ok. Ele criou essa planilha 1, tá bom? Vou até colocar essa planilha mais para cá, depois de filtros. E vou chamar essa planilha de TD, tabela dinâmica. E vejam que aparece essa lista de campos da tabela dinâmica. Para mim ela está aparecendo num objeto desse que flutua, mas para vocês pode ser que ela apareça aqui do lado. Ó. Tá certo? Se ela não aparecer, pelo amor de Deus, venham aqui em opções e clique em lista de botões. Ó, eu vou fazer ela desaparecer. Quando ela desaparece, eu não consigo manipular. Cliquei aqui em tabela dinâmica e clico em lista de campos que aparece aqui. E eu vou trazer isso, eu vou trazer ela mais para cá, deixar ela solta, é só clicar no cabeçalho e arrastar que ela vem para cá. Mas então vamos começar. Olhem só, a tabela dinâmica é como se fosse uma tabela de resumo de uma tabela maior, só que do jeito que eu quero. Isso é feito automaticamente pelo Excel. Eu quero que a minha tabela tenha as seguintes informações. Ó, vendedor, por vendedor. Está vendo aqui os vendedores já apareceram aqui do lado. Ó. Mas não é bem isso que eu quero não. Eu quero que o vendedor seja o filtro do meu relatório. Eu vou puxar. Vocês estão vendo aqui que ele apareceu aqui embaixo? Ó. Eu vou puxar daqui para cá, para filtro de relatório. Pronto, ele apareceu aqui em cima. E se eu clicar nessa seta, ele aparece todos os vendedores que eu tenho. Estão vendo? Muito bem. E agora eu vou clicar em produto. Agora sim. Os produtos apareceram aqui. Todos os produtos que eu tenho. Vou clicar em cidade. E aqui, ó, camisa. Todas as camisas de Belém. Gravata de Belém. Tá? Repete todas as cidades aqui. Mas eu também não quero assim. Eu quero que a cidade seja o cabeçalho da coluna. Então, olha só, sejam os rótulos de coluna. Se você clicar sem querer em algum lugar, como eu acabei de fazer, some aquele quadrinho, tá certo? Mas se você quiser ver de novo, é só clicar em algum lugar da tabela dinâmica, que ele aparece. Eu vou querer que a cidade, vou pegar a cidade aqui e vou arrastar a cidade para cá, ó. Rótulo de coluna, tá certo? É isso que eu queria mostrar para vocês, rótulos de coluna. O filtro do relatório vai ser o vendedor. O rótulo de linha vai ser aqui, ó, as linhas estão aqui. E nas colunas eu quero as cidades. E depois eu quero o preço. Não, desculpe. O total, que é o faturamento. Quanto é que foi o faturamento?
Olhem como é que ficou. Então aqui, ó, para todos os vendedores, que está aqui tudo, eu tenho para a cidade de Belém, foi vendido R$630 em camisa, 120 em gravata, total 7.022 na cidade de Belém. Professor, o que é isso? Sozinho o Excel está. Ele está pegando os dados aqui, aqui, e está organizando para mim aqui. E por que o nome é tabela dinâmica? Porque olha só, agora eu posso aplicar filtros. Se eu clicar aqui, eu não quero tudo, eu quero só o Augusto. E eu quero as vendas do Augusto. Vou pegar o rótulo de coluna aqui, tirar tudo. Só na cidade de Belém, Belo Horizonte, Campina Grande e Cuiabá. Põe OK. Olha o que acontece. Está aqui. Cliquei fora e sumiu a minha caixa de manipulação da tabela dinâmica, mas para aparecer é só clicar nela de novo que ele aparece. Está aqui. Então vejam mais. Estão vendo? É dinâmica a coisa. Se eu te clicar aqui, e agora eu quero ver o vendedor Francisco, ok. Está aqui o vendedor Francisco. Estão vendo? Ele só vendeu meia, nessas 3 cidades, ele só vendeu meia e pijama. Se eu quiser mostrar mais cidades, eu seleciono aqui Cuiabá, Fortaleza, e eu vejo que ele vendeu mais coisas nas outras cidades, o Francisco. Estão vendo como é que funciona? Então eu posso agora fazer uma análise melhor do que se eu tiver aqui com os filtros ajudam. Mas o segundo passo depois do filtro, que ajuda a manipular informações, é a tabela dinâmica. Tá certo? No lugar de cidade, eu poderia ter por região. E aqui eu quero que as regiões sejam o rótulo da coluna. Muito bem. Então eu tenho o Francisco, a venda de todos os produtos por região dele. Sem precisar fazer nenhuma função, pessoal. Nenhuma função. É só eu selecionar o que é que eu quero aqui. Tá certo? Eu poderia ver no lugar de total, eu poderia ver a quantidade. E aqui está a quantidade, ele colocou aqui no somatório de valores. E aqui está o resumo. Estão vendo? Como é simples. Então, existem muito mais funções que você pode fazer com a tabela dinâmica, tá certo? Mas essa de resumo é que as pessoas mais usam. Basta que você saiba o que é cada coisa. Aqui eu tenho um filtro do relatório, então o campo que tiver aqui, ele vai vir para cá, para eu selecionar o relatório geral. Eu tenho os rótulos de linha, que é o que vai ficar aparecendo aqui na minha tabela dinâmica. Tem os rótulos de coluna, que é o que fica aparecendo aqui em cima. Tá certo? Tenho o somatório dos valores, que é o que fica aparecendo aqui no meio, que é o resumo. E ele já põe uma coluna com os dados de resumo e outra linha com mais uns dados de resumo aqui por coluna.